Graça e paz a todos. É um prazer sempre estar aqui ministrando a palavra de Deus para essa parte, nossos irmãos, né? Sempre é um prazer e é uma parte que Deus coloca para nossas vidas, que aqueles que ministram a palavra para a igreja é uma parte difícil, porque você tem que saber o que você vai falar para você não matar as pessoas, né? Amém? Eu gostaria que vocês abrissem aí em Neemias capítulo 3. O Massal me pediu há um tempo atrás aí para mim trazer uma palavra sobre a família. E eu, graças a Deus, eu não sou um profissional. Eu não sei ministrar a palavra de Deus sem eu buscar, pesquisar e ir atrás de alguns ministradores da palavra de Deus que falam sobre isso. Que é muito difícil você falar sobre família se você não tem uma família no lugar, ajustada, né? Então fica muito mais difícil. Graças a Deus a minha família está se ajustando. Ela não está totalmente ajustada, mas ela está se ajustando. E em nome de Jesus ela vai estar totalmente ajustada. Porque a palavra de Deus, ela não ministra somente sobre a minha vida, sobre a minha salvação, mas sim a salvação da minha família, né? Isso que o Marcelo acabou de falar. Sem querer, acabou fazendo a introdução da palavra aí, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Então eu creio que é dessa forma que nós vamos chegar. Deus não quer salvar o Ederaldo, Deus quer salvar os Prestes. Deus não quer salvar o Pedro Massal, Ele quer salvar os Nagai, todos da sua família. Eu não sei o seu sobrenome, senão eu falei no sobrenome de todos aqui, mas Deus quer salvar toda a sua família, não só vocês, não só o Adriano, não só o Dimas. Ele quer salvar a família Dimas, a família do Adriano, todos. Amém? Deus não salva pessoas, salva a família. Quando Ele colocou na face da terra, Ele não colocou somente o homem, Ele colocou o homem, mas logo Ele fez uma família. Então começou a vida na terra começou com uma família. Ela não começou começou com um homem, mas Deus viu que era muito chato ficar sozinho. Ele colocou uma mulher ao seu lado e se tornou uma família. Daí começou o que vocês conhecem hoje como família. Amém? Gostaria que vocês então abriram já Neemias 3? Vamos começar aqui no versículo 1. O sumo sacerdote Eliasibe e seus colegas sacerdotes começaram o seu trabalho e reconstruíram as portas das ovelhas. Eles a consagraram e colocaram as portas no lugar. Depois construíram o muro até a torre dos Cens, que consagraram, e até a torre de Hananel. Amém? Deixe a sua Bíblia aberta, não feche ela que nós vamos ler daqui a pouco. Eu gostaria só de trazer para vocês uma ilustração. Quem fez o curso Casados para Sempre já ouviu essa ilustração que fala sobre nos Estados Unidos tinha um povo, tem um filme sobre isso também, quem quiser procurar na internet tem esse filme lá, que fala sobre a guerra entre o norte e o sul, a guerra dos Yankees contra os sulistas. Os Yankees são lá do norte e os sulistas lá da parte baixa. E uma guerra que ficou muito violenta. E nesse filme aparece um tal de vendedor de armas. E esse vendedor de armas, ele vai para o sul e começa a vender armas para o sul. E ele pega essas armas e chega com a nota fiscal e chega para o norte e fala a mesma coisa. Ó, o sul está se armando contra vocês. Eles estão se armando e vão atacar vocês. E fica nessa aí, né? O sul fica esperto com o norte e o norte fica esperto com o sul. E nesse meio termo, nada acontece. E o vendedor de armas daí ele procura novamente o sul. O norte vai atacar vocês amanhã de manhã. Eu, se fosse vocês, atacaria primeiro, atacaria hoje mesmo. E o sul fica, é verdade? É verdade. E o sul acaba indo e atacando o norte, e eles nem iam atacar. Então o vendedor de armas, essa ilustração é só para nós pegar o foco do que eu quero dizer nessa manhã aqui. Esse vendedor de armas,
E essa guerra se tornou uma grande guerra nos Estados Unidos, quase dizimou a boa parte do pessoal do norte e do sul, e quase dividiu o país, né? Por causa dessa guerra. Porque um vendedor de armas, e o vendedor de armas foi o que mais saiu ganhando, porque ele vendeu arma tanto para um quanto para outro, e ele não queria saber nada dessa guerra. Ele ajudava tanto um contra o outro. Ele não estava nem de um lado nem do outro. O importante para ele não era que fulano ou ciclano ganhasse, norte ou sul. O importante para ele era ganhar com isso. E hoje nós vemos isso, se nós colocarmos hoje nas nossas vidas, nas nossas famílias, nós vemos exatamente isso, né? O inimigo, o vendedor de armas, usando essas armas que eu vou falar daqui a pouco, uma estratégia de Satanás para destruir as famílias. Porque se ele destruir as famílias, a família, o cabeça, ele separando da sua esposa, ele destrói praticamente a família toda. Ele começa com a destruição do casal, e aí começa a se destruir a família inteira. E o inimigo hoje, ele faz isso, né? Ele usa algumas estratégias que acabam separando famílias, e essas famílias ficam à mercê de Satanás. Eu coloquei aqui 4 estratégias que o inimigo usa. Nós vamos chamar ele hoje de vendedor de armas. Então são 4 estratégias. Existem várias outras, mas a gente vai falar hoje de apenas 4. A primeira coisa que o inimigo faz é o divórcio. Uma das estratégias é exatamente isso que eu falei para vocês. Ele vai separar o casal para que essa família comece a ser destruída. Então essa é uma das principais armas, né? Hoje no Brasil, eu acho que até a nível mundial isso, a primeira coisa que destrói uma família hoje seria a parte do adultério, né? Foi uma das principais causas, né, que separa um casal. O adultério é o que separa, mas não existe só isso, né? Tem muitos casais separando por diversos motivos, e um deles é o divórcio, mas existe outro, é falta de dinheiro, é falta de amor, casamentos que não foram pensados, casamentos que foram gerados, não teve aquele namoro, não começou com um namoro, já começou com um filho. A gente chama, que a gente foi falado domingo passado aqui, os filhos do carnaval, né? Então são essas estratégias. Outra estratégia que o inimigo usa é o viver aquela vida de fachada, né? O casal viver de fachada. A gente vê isso muito por aí hoje. Casais que não se relacionam mais, casais que estão juntos, mas só na aparência. Eles vivem separados, às vezes dormem até em camas separadas. Eu acho que isso não acontece na nossa igreja, mas a gente vê muito por aí. Quem fala sobre ministérios de casais, pastores que falam sobre isso, eles relatam isso, que muitos são procurados pelos casais, dizendo que eles vivem dessa forma. Então é só você começar a procurar por aí, você vai perceber isso, que muitos casais vivem de fachada. Eles dormem separados, eles vivem separados, às vezes são até pastores das igrejas. A hora que chegam na porta da igreja, um dá a mão para o outro e entra na igreja. Vocês não acreditam, mas existe isso. Outra estratégia que o inimigo usa são filhos não convertidos ou afastados da igreja. O casal é unido, o casal está orando pelos filhos, mas os filhos não querem nem saber de Deus nas suas vidas. É uma estratégia, e o casal fica não sabe o que fazer. Aí procura pastores, procura líderes de jovens para ministrar sobre as vidas deles, porque eles não conseguem trazer seus filhos para dentro da igreja. Estão desesperados, buscando ajuda em tudo quanto é ministério, ministérios de casais, ministérios de jovens, porque os seus filhos não querem saber de Deus. E a quarta estratégia que o inimigo usa é os filhos crentes, mas que não aceitam seu chamado.
Deus tem alguma coisa para eles. Eles vêm à igreja, eles estão dentro da igreja, mas eles não querem saber de se envolver com o ministério, não querem se envolver com o chamado que Deus tem para eles. E eles acabam ficando aquelas pessoas que não querem saber de se envolver com a presença de Deus. Não querem. Quando fala para eles, você precisa desenvolver esse teu dom que Deus deu para você. Ainda é cedo. Eu não quero saber disso agora. Eu preciso estudar, eu preciso ver meus amigos, eu preciso ter meu tempo com meus amigos, mas eu não quero nem saber desse meu chamado agora. Eu sei que Deus está me chamando, mas eu não quero saber desse chamado agora. Eu não sei o que os outros vão falar de mim, o que as pessoas vão pensar de mim. Mas se você for parar para pensar, o que a igreja também vai pensar de você, que você tem esse chamado e você não cumpre esse chamado. Então vão falar de você da mesma forma. Ou você cumprindo esse teu chamado, ou não cumprindo. Então cumpra. Se Deus tem algo para você, cumpra isso que Deus tem o teu chamado e faça aquilo que Deus está colocando ao teu coração. Então são essas 4 estratégias que o inimigo mais tem batido, batido forte, para que as famílias se dissipem, que não haja mais essa união entre famílias. E esse vendedor de armas, ele tem colocado essas armas que nós vamos falar agora aqui. Então são armas que o inimigo está usando, que o vendedor de armas tem colocado em nossas mãos, e nós temos aceitado isso. A primeira delas, a primeira arma, é a falta de diálogo. A falta de diálogo hoje, dentro das casas, dentro das residências, as famílias, elas estão... Não existe mais diálogo. Hoje as famílias sentam para almoçar e não ficam sentadas na mesa. Elas pegam o seu prato, um vai para o quarto, outra vai para a sala, outra vai para não sei aonde, mas não sentam juntos para almoçar. Esse é uma das coisas que fazem. Não há aquele relacionamento entre a família, não há aquele diálogo. Daí, como é que foi seu dia? Como é que foi sua aula? Como é que foi seu curso? Não existe. Não existe esse diálogo. Então a falta de diálogo é uma estratégia muito inteligente do inimigo. Porque se vocês não conversam, se a nossa família não conversa entre si, como é que a gente vai saber dos problemas da nossa família? Como que eu vou saber dos problemas do meu filho se eu não converso com ele? Se ele não coloca para mim os problemas dele, se eu não vou procurar ele, ele também não vem procurar mim. Hoje nós compramos as nossas 40, 50 polegadas e colocamos lá. Confesso que eu errei também, eu coloquei uma televisão para mim na sala e outra para ele no quarto dele. É uma estratégia do inimigo. Cada um tem a sua televisão. Ninguém senta mais junto para assistir televisão. Acho que eu vou vender aquela televisão lá. Vou doar. Já levantaram a mão lá. Amém? Mas não é só as grandes telas. Existem essas 14 polegadas, essas 2 polegadas, né? Você sabe o que eu estou falando, né? Computadores, né? Facebook. Esses celulares que eu vou te contar fazem cada coisa que eu jamais imaginaria que um celular fosse capaz de fazer isso. Mas essas pequenas telinhas e essas grandes telas têm nos afastado, têm tirado a família. Eu vejo isso lá no meu trabalho. Tem um rapaz, ele vai almoçar com a gente lá. Ele senta para almoçar, começa a comer e está lá digitando no seu celular. Né? Como é que pode? Em casa deve ser a mesma coisa, né? Porque vira um vício, né? Isso aí. Graças a Deus eu não tenho esse vício, porque eu não tenho celular por enquanto. E pretendo não ter. Porque eu sei que isso aí é viciante. Você acaba se viciando nessas coisas. É uma estratégia que o inimigo tem usado. Quantas vezes nós cansamos de falar sobre salvação, né, aí para fora, nas casas de recuperação. O Dimas aí que pode falar muito bem sobre isso. Nas ruas, o Ney, nas madrugadas,
fala de Jesus para tanta gente, até para mendigo. Mas os nossos filhos, dentro de casa, nós esquecemos de pregar a palavra para ele. Esquecemos de falar para o nosso filho como que é a salvação. Que a salvação é individual. Felipe mesmo, esses dias nós estivemos conversando com ele sobre isso. Falei, cara, você já tem 12 anos, cara. Você já foi batizado. Você tem que buscar a tua salvação. Eu e a tua mãe oramos por você. Mas você já tem que começar a buscar a tua própria salvação. Você precisa disso. Você precisa orar, você precisa buscar. Você precisa ler a Bíblia. Eu briguei com ele, eu acho que eu fui até meio duro com ele. Mas eu falei para ele. Falei, cara, você está esperando eu morrer para você pegar minha Bíblia e dizer, essa Bíblia é do meu pai. Cara, muitos fazem isso. Depois que o pai morre, meu pai era crente. Meu pai era cristão. Olha a Bíblia dele aqui, ó. Então, eu acho que eu fui meio duro com ele. Mas eu não sei, foi na hora, veio na lata, eu mandei ver. Deixa que Deus ministre depois. Eu não sei como é que ele entendeu isso. Mas eu acho que nós temos que ministrar a palavra de Deus. Se Deus está pedindo para dar uma lambada, que seja dada. Mas vamos... Isso nós estávamos fazendo isso naquela oração de 70 dias lá. E veio assim e eu falei. Outra arma que o inimigo usa é uma arma... A falta de toque. A falta de união, da família estar junto e se tocar. Lá em casa, por incrível que pareça, o que mais toca é o Felipe. Ele que vem pedir abraço, ele que vem pedir me dá um abraço aí, me dá um aperto de mão, vem dar beijo. Cara, isso tem feito a diferença na nossa casa, porque ele tem procurado. Não que a gente também não tenha procurado ele, a gente procura, mas quem mais procura é ele. E devia ser o contrário. Devia ser nós procurando mais ele, dar esse amor, dar esse carinho, dar esse toque. As famílias não fazem mais isso, né? As famílias mal se cruzam da sala para a cozinha, às vezes até se esbarram, esquece de dar oi. Na minha casa nós temos duas sobrinhas que frequentam ela direto. Elas estão sempre dentro da nossa casa e elas não é assim, como que eu posso dizer? Elas não são educadas, vamos dizer assim. Seria o termo talvez mais educado para falar delas. Mas elas entravam dentro da minha casa e passavam direto. Nem olhar na minha cara, não olhava. Poxa vida. Aí a gente começou a ensinar elas. Mas não é assim que vocês fazem. Se vocês fazem assim dentro da casa de vocês, aqui vocês vão ser diferentes. Nós ensinamos ela, toda vez que elas chegarem em casa, ela dá boa noite, boa tarde, bom dia, oi, como é que tá? Nós começamos assim. Hoje elas entram dentro da nossa casa, bom dia, fala meio assim, mas falam. Mas porque isso já foi ministrado na vida delas. E eu comecei a melhorar isso. Agora vamos começar a dar abraço, né? Bom dia e dar um abraço. Boa noite. Geralmente elas vão lá em casa à noite. Geralmente é boa noite. E Deus tem ministrado na vida delas. Elas têm melhorado. Eu não sei se é só lá em casa que elas falam isso, mas pelo menos na minha casa elas têm feito. Então, se a gente não ministrar os nossos filhos, as nossas crianças, elas não vão aprender. Precisa nós fazermos isso. Nós pais, nós tios, que são minhas sobrinhas, nós temos que fazer isso. Se o pai e a mãe não faz, alguém tem que fazer, alguém tem que chamar isso, essa responsabilidade e fazer com que as pessoas aprendam, porque elas estão aprendendo. E não tem ninguém para ensinar. O pai e a mãe não ensinam, não sei se ensinam, eu não estou questionando a educação deles, mas alguém tem que falar. E se nunca ninguém falar, e hoje a gente, infelizmente, ainda bem que os jovens estão aqui. Eu não orei para que o Davi e a Juliana não viessem hoje, mas eu queria que eles estivessem aqui sentados ouvindo isso. Os jovens hoje, pode ver, a maioria deles, eu falo isso pelo meu filho também, porque eles passam pelos mais velhos. Antigamente não era assim, tem os mais antigos aí vão lembrar. Nós tínhamos que passar e dar bom dia, boa tarde, boa noite, cumprimentar as visitas que estavam na nossa casa. Hoje os nossos filhos passam igual um furacão.
e nem olha para a cara da pessoa que está, né, conversando com você, conversando com, né, dentro da sua casa. Eles passam direto. Às vezes passam pela gente, né, na rua e nem olham para a gente, né? Jovens, começam a aprender a fazer isso vai fazer toda a diferença. É educação, isso se chama educação. Você pode até não gostar da pessoa, mas você tem que se demonstrar educada para com essa pessoa. Principalmente se for uma pessoa que você não gosta. Você tem que demonstrar que você é educado, que você aprendeu isso. Teu pai e tua mãe te ensinaram isso. Eu duvido que um pai e uma mãe aqui nunca falou isso para um filho. Não cumprimenta as pessoas? Duvido. Eu acho que todo mundo aqui cumprimenta. Ensinou seu filho a fazer isso, a cumprimentar, a dar um toque, né? É isso que a gente está falando aqui. E é essa arma que o inimigo tem tirado da nossa mão, que é uma arma muito forte, que é o cumprimentar, o tocar as pessoas, sentir as pessoas, abraçar, como a gente sempre faz aqui quando está chegando na nossa comunidade. A gente sempre está abraçando, sentindo as pessoas e ensinar isso para os nossos filhos, né? Homens e mulheres, quando chegarem aqui, abrace o seu irmão, mas não esqueça de abraçar o filho do seu irmão, porque ele também precisa aprender a fazer isso. Ele precisa ser ministrado também nisso, para que depois isso aí se torne algo natural. Ele chegar e abraçar as pessoas, né? Isso tem que ser natural das pessoas. Tem o Celso Bazievski, né, que trabalha com a gente lá. É o cara que todo mundo abraça ele. Ele chega, se o cara não quer abraçar ele vai lá e agarra o cara e abraça. Até ele finge que vai dar beijo, né? Mas é o jeito dele, é o jeito que ele aprendeu de tocar as pessoas, de sentir com que a pessoa é importante. Que quando você cumprimenta a pessoa de longe, está só mantenha a distância. É essa distância que eu quero que você mantenha de mim. Quando você está abraçando, eu falo, eu quero que você participe. Quero que você participe da minha alegria, que eu estou vendo você, eu me alegro em ver você, em sentir você perto de mim, né? Amém? Então beije a sua família, abrace a sua família. Ela a coisa mais importante que Deus criou foi a família. Quero dizer uma coisa que eu deveria ter colocado isso na minha introdução, que percebam que o inimigo, ele atuou na primeira família, lá no Éden, ele atuou. Ele vendeu arma para Abel, né? Para Caim, vendeu arma para Caim, para que Caim matasse Abel. Então já foi lá no Éden isso. E você acha que ele desistiu de você? Você acha que ele desistiu da sua família? A primeira família ele já atuou. Ele vai continuar atuando, porque essa é o intuito dele. Ele só veio aqui para isso. João já fala isso: matar, roubar e destruir. Ele quer matar a sua família, ele quer matar você. Nós sabemos disso. E às vezes somos negligentes com essas armas que o inimigo tem colocado. Outra arma que o inimigo tem usado bastante é a desorganização financeira. Nós, principalmente os sacerdotes, temos negligenciado nossos sacerdotes, que é de cuidar das finanças. As nossas finanças é importante para a nossa família, mas é importante para nós também, porque nós temos que saber controlar, saber quando é hora de gastar e quando é hora de economizar. A gente vê isso muito em famílias. Não, nós precisamos economizar esse mês, precisamos economizar esse semestre, esse ano, né? Faz um planejamento, mas quando você vai ver, tem um só fazendo a economia, um só ajudando a economizar água, um ajudando a economizar a luz, celular, internet, coisa e tal, e o outro está esbanjando. Não, nós temos que ser a família toda, temos que sentar, conversar e falar, ó, nós temos que economizar, precisamos dessa economia para a nossa família, para que a gente não venha perecer lá na frente, porque o negócio está apertado. Nós estivemos falando sobre isso há uns 2 meses atrás com a Anne, 1 mês atrás eu acho, sobre economizar. E graças a Deus eu tenho visto nele que eles têm entendido isso. Eles têm entendido que as coisas não estão fáceis, o mercado de trabalho hoje não está fácil.
Nós sabemos que nós vamos ter umas férias coletivas, graças a Deus, graças a crise aí, nós vamos ter uma férias coletiva, mas nós vamos poder dar uma descansada, mas a crise está aí, né? Então nós temos que economizar para que nós não venhamos a ter nem ter férias, né? Não temos como sair, porque não guardamos o dinheiro. Esbanjamos comprando coisas supérfluas, né? A família, essa desorganização financeira, ela tem que então ser unida, porque é muito mais prazeroso quando você alcança um objetivo, quando a família está junto, né? É muito mais prazeroso você alcançar o teu objetivo, a tua mulher participando, o teu marido participando. Que é legal quando atingimos o objetivo. O objetivo era economizar tanto, economizamos. Isso dá muito mais prazer do que só um ficar pelejando, se arrebentando de economizar e o outro se arrebentando de gastar. Amém? Uma coisa que eu acho muito importante, eu acho que a maioria dos homens, é uma luta fazer isso, mas eu também tive essa luta muito grande dentro de mim para fazer isso, mas é necessário. Sacerdotes, falo para vocês agora. A sua esposa sabe quanto você ganha? A sua esposa sabe quanto que você tem na sua conta bancária? Você tem a sua conta conjunta com ela? Uma vez foi ministrado para mim que, cara, você não sabe o quão difícil é para uma mulher tirar alguma coisa tua na sua conta bancária, seja ela conta corrente ou poupança, qualquer coisa que você tenha aplicado, quando você morre e a sua esposa fica, ou vice-versa, para você mexer com isso. É uma polêmica. Você tem que provar por A mais B que aquela pessoa morreu e que aquele dinheiro que você era casado com ela e aquele dinheiro é seu por direito. Aí, a partir disso, em mim foi ministrado isso e eu percebi que estava cometendo um erro. Eu poderia fazer minha família, às vezes, com dinheiro lá e eles passando necessidade pela minha falta, se caso eu viesse a falecer. Aí eu fui lá e eu abri a minha conta para ela e coloquei ela como a minha segunda, né? Nós temos uma conta conjunta hoje. Foi uma briga para colocar isso, mas nós conseguimos colocar. Mas eu consegui colocar. E lógico, eu coloquei, como sacerdote da casa, eu coloquei para ela, eu falei, olha, é assim, vai ter que agir dessa forma, senão eu corto o cartão, né? Deus ministrou tão forte em mim que até o cartão de crédito ela tem um cartão hoje. Não é fácil. Não, mas eu acho que por isso que eu falo que tem que ser, vocês têm que conversar, você homem e mulher, não é porque o teu marido te deu o número da conta bancária dele que você vai lá arrebentar, cara, com o que ele tem de economia. Não é. Você tem que ter a cabeça. Se você usar aos pouquinhos, você vai sempre ter. Agora, se você querer usar tudo de uma vez, você não vai ter mais. Então, nós temos que ter esse discernimento do que o que está lá é de vocês, não é dele, não é teu, é de vocês. Se vocês se arrebentarem, se arrebentarão os dois juntos, não é só um, né? Então temos que ter cuidado. Outra arma que o inimigo, que o vendedor de armas tem vendido para as famílias é a maldita comparação. Nós ficar comparando a nossa família com a família do outro. Tem um ditado que diz que a galinha do vizinho sempre é a mais gordinha, né? A grama do vizinho sempre é a mais bonita, né? Mais verdinha. Estratégia do inimigo para querer derrubar. A tua família é mais linda. A tua família é melhor. Não existe família melhor no mundo que a sua. A sua família é a melhor família. Foi perguntado uma vez para um pastor: pastor, qual é a família uma família que serve de inspiração assim para a igreja, uma família que serve para mostrar para a igreja que esse é o modelo de família? Tem que ser a sua. A tua família tem que ser o modelo.
A tua família tem que ser a família que as famílias vão olhar para vocês e vão mostrar, poxa, aquela família é mais bonita. Mas não que ela queira, eu quero fazer igual ele está fazendo. Eu não quero que a minha família seja igual, mas eu vou melhorar a minha família para que chegue a esse patamar, que chegue a esse nível que eles alcançaram. Eu preciso que a minha família chegue a esse nível de querer que as outras famílias sejam igual à minha. Uma coisa que vocês, principalmente vocês jovens filhos, agora eu estou falando para vocês, nunca, jamais diga, eu nasci na família errada, essa família não é para mim. Deus jamais ia fazer isso. Colocar você numa família errada. Você está aonde você deve estar. Deus colocou nessa família porque você é dessa família. Ele quis que você fosse dessa família. Então jamais, jamais, nunca diga, eu não sou dessa família, essa família é toda errada, essa família não presta, essa família... Nunca diga isso. Porque você falando isso, você está indo contra a palavra de Deus, porque Ele colocou você nessa família. Se fosse para você nascer em outra família, você é de outra família, não da mesma. Leia, o mosquito do pastor está aqui. Aquele que... Amém? Então nunca compare. A sua família é melhor. Se ela não for, você tem que orar por ela para que ela seja melhor. Ela vai ter que ser a melhor família da igreja. Amém? Mais uma arma. Essa é uma das armas terríveis que o inimigo tem, que o vendedor de arma tem colocado em nossas mãos. Temperamento complicado. Maridos e esposas, não estou falando só dos homens, geralmente é dos homens, mas hoje nós vamos falar sobre os dois, porque os dois às vezes têm um temperamento complicado, difícil, porque é na hora da raiva que você fala as maiores besteiras da tua vida. É na hora da raiva que você descarrega na sua família, às vezes que não tem nada a ver com o assunto, aquilo que você não deveria falar. Então cuide com o seu temperamento, principalmente diante da tua família, porque você pode perceber, se você estiver brigando com a sua família, estiver brigando com o seu filho, com a sua esposa, e alguém liga, que seja lá qualquer irmão da igreja ou até mesmo o teu pastor, e você está lá gritando, berrando, falou, você muda na hora a sua voz. Por quê? Porque nós queremos parecer para os outros que nós somos bons, mas para a nossa família, nós somos o cavalo em pessoa. Mudar esse temperamento. Paulo diz que nós temos que ter domínio próprio. Nós temos que ter domínio daquilo que nós falamos, daquilo que nós dizemos. Às vezes nós somos ofendidos, somos magoados, e aí nós queremos mostrar o cavalo rei que há dentro de nós. Descontar talvez na pessoa em que te dá mais apoio. Você já percebeu que quando você está na maior dificuldade, quando está tudo caindo à tua volta, quem está do teu lado? É a sua família. São os que estão mais perto de você. Não é? É a nossa família que está sempre do nosso lado. Eu vou colocar, eu não pedi permissão para o Massal, mas eu vou colocar a mãe do Massal. Quem aqui já ajudou a mãe do Massal a tomar banho, a limpar ela, a não ser a família, a Isa? Né? Muitos aqui já ajudaram, mas vocês não estão 24 horas com eles, é a família que vai ajudar. Na hora que você mais precisa, quem vai te ajudar é a tua família. Então, que você for ruim, que seja ruim com os outros, com a sua família não. Com a sua família você tem que ser um cordeirinho. Seja um dragão lá fora. Amém?
Aleluia! É porque quando nós casamos, né, as mulheres que são mais sensíveis, sensível entre aspas, porque a Bíblia diz que elas são a parte mais sensível, mas quem que suporta a dor de um parto? O homem jamais suportaria, eles não são sensíveis, tão sensíveis assim. Elas são sensíveis no sentimento. Nós, os homens, nós temos mais a força, mas elas são mais sensíveis no coração, né? Dia desses eu fui, vou falar, pode dar risada depois, tá? Mas não tem problema. Eu não sei como é que essas mulheres aguentam uma coisa dessa. Eu tenho nas minhas costas alguns pelos, não é peludo, mas é uns bloquinhos assim. Eu vou fazer depilação. Eu quero ver que dor que essas mulheradas sente nas costas. É o que eu acho que é o que menos dói, né? Não sei. Pelo amor de Deus, isso aí é coisa do cão. Eu não sei que essa mulherada aguenta, cara. Não entendo. Ela Ana e vinha assim, colocava o negócio e tchau. A minha vontade é de virar e de tanta dor. Que dor! Nunca mais, nunca mais, nunca mais. Deus o livre. Então, vocês percebem que, mulher sensível não tem nada, rapaz. Elas aguentam muito mais do que você. Mulher aguenta um par de vocês. Olha, se dependesse de nós, homens, para povoar a terra, a terra estava perdida, estava vazia. Porque nós jamais íamos conseguir isso. Amém? Até perdi o que ia falar aqui. Deixa eu ver se eu me recupero aqui. Bom, depois eu lembrar, eu volto aqui. Outra arma que o inimigo tem vendido para nossas famílias é a transferência de culpa. Geralmente, quando a gente erra, a gente coloca a culpa no outro. Geralmente, quando você erra em casa, não fui eu, não foi assim. Principalmente com o teu cônjuge, estou falando para os casais agora. Quando você geralmente tem feito alguma coisa errada, geralmente você já quer transferir. Não fui eu, não é bem assim. Né? E às vezes ela acaba te convencendo, ou você convencendo ela que quem está errado é ela e não você. A Bíblia diz que quando nós nos casamos, nós tornamos uma só carne. Então quem está errando? Os dois. Não é um só que erra. Nós temos que ter essa cumplicidade na nossa vida, porque se eu ficar acusando a minha esposa, ou ela ficar me acusando de que eu fiz errado, algo de errado, ela está acusando a ela mesma. Nós nunca devemos transferir essa culpa, seja lá para quem for, ou até mesmo para os filhos, né? Porque às vezes os filhos nem têm culpa disso, de um relacionamento mal resolvido dentro do casal, e a gente transfere essa culpa para os nossos filhos. Eu queria colocar para os nossos jovens também, essa transferência de culpa, ela vai se tornando tão forte em nossas vidas, que os nossos filhos, eles acabam sentindo isso, né? Porque tudo que acontece é culpa da minha mãe, tudo que acontece é culpa do meu pai, e os jovens sentem isso. E às vezes eles têm até vergonha da gente, por a gente agir dessa forma. Porque nós nunca assumimos aquilo que nós fazemos. Nós sempre estamos transferindo a culpa. A culpa é do governo, a culpa é do meu trabalho, a culpa... Então nós sempre estamos jogando para frente. Você jovem hoje que tem vergonha do seu pai, da sua mãe, porque ele é dessa forma, porque meu pai é assim, minha mãe é desse jeito, não tenha vergonha do seu pai e da sua mãe. Porque se você tiver vergonha do jeito que seu pai e que a sua mãe é hoje, quero dizer para você que amanhã ou depois os seus filhos vão sentir vergonha de você também. A gente vê filhos que não abraçam os pais, o pai e a mãe vai beijar os filhos e os filhos não aceitam um abraço, um beijo, porque é careta, é paia. Ser abraçado por um pai, ser abraçado por uma mãe.
Isso é pai. Eu quero dizer para vocês que você, lá na frente, vai sentir isso na tua pele. Nós temos que ser um exemplo para os nossos filhos. E os nossos filhos não podem ter vergonha de nós estejamos certos ou errados. Tem uma frase aqui, acho que a maioria vai lembrar, do missionário Renato Russo, que diz assim: você culpa seus pais por tudo e isto é absurdo. São crianças como vocês. Isto é o que você vai ser quando crescer. A frase é de uma música, mas ela relata exatamente o que os jovens vão ser quando crescer. Então não culpe seu pai, não culpe a sua mãe por ele ser dessa forma. O seu pai e a sua mãe, eles são o que eles são. Deus, ele respeita o avanço de cada família, como nós criamos nossos filhos, como nós nos relacionamos com os nossos filhos. Ele respeita isso. Então não fique olhando para a família do outro que não, eu queria ser dessa forma, eu queria não. Seus pais são desse jeito, eles são careta desse jeito, eles são o que são. E vocês têm que honrar os seus pais. Porque a honra, ela é bíblica. E os seus dias vão se prolongar nessa terra, não é isso que diz a palavra de Deus? Quando você honra seus pais, a sua vida se prolongará na terra. Por que muitos jovens hoje morrem tão cedo? Talvez por falta de honra aos seus pais. Talvez você possa dizer porque estava na hora deles, porque estava na hora deles morrer. Talvez por falta de honra. Amém? Mais uma arma que o vendedor de armas tem colocado em nossas famílias. A inércia. A inércia é aquilo que você fica passivo com a sua família. Você está vendo a tua família ir para o buraco e você não faz nada por ela. Você não dobra o teu joelho, você não ora pela tua família, você não abençoa a sua família. Nós estamos passivos vendo a nossa família indo para o buraco e nós não fazemos nada. Tem uma passagem em 1 Samuel que fala sobre Eli. Veio um profeta e fala para ele que os filhos dele estavam se prostituindo dentro da igreja, estavam comendo o que era consagrado ao Senhor, comendo a carne. E o profeta vem e fala para ele tomar pulso, fazer algo para que eles não fizessem isso. E ele não faz isso. Ele não faz nada. E o que acontece com a família dele? A família dele vai para o buraco. Os 2 filhos dele morrem. Finéias e Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli morrem porque o pai não quis chamar atenção. Até chamou, mas os filhos não obedeceram. Então não veja a tua família indo para o buraco e você não fazer nada. Eu quero colocar aquela casa de recuperação que a gente tem. O Dimas mostrou essa casa pra gente. Quem não foi lá, vá visitar essa casa. Quem não conhece essa casa, procure ir lá visitar. Leve o seu filho junto com você. Não é proibido levar mulheres lá, levar criança. Pode ir. A igreja aqui está autorizada. Qualquer um membro dessa igreja pode visitar. Você vai sair de lá sabendo o que você vai fazer com a tua família. A primeira vez que eu fui lá, eu vi o Rafael, um jovem, um menino, olhando para ele assim, um menino. E ele conversando comigo, né, eu comecei a conversar com ele, e ele começou a dar o testemunho dele, ele falando para mim como que tinha sido a vida dele. Cara, eu tinha moto, eu cheirei, eu fumei, eu tinha carro, eu cheirei, eu fumei, eu tinha família, eu cheirei e fumei. Ele matou a família dele.
E hoje, para ele recuperar, não está fácil. Hoje ele já saiu de lá, né, Dimas? Ele já não está mais lá na casa de recuperação. Graças a Deus, Deus teve misericórdia dessa vida e ele conseguiu se recuperar. Eu não sei como que ele está hoje, mas eu creio, se ele saiu de lá é porque estava no tempo dele, já estava na hora dele ter saído de lá. Mas ele falando para mim, abrindo o coração dele para mim, eu sinto falta do meu irmão. Eu sinto falta dele. E o irmão dele nunca tinha ido visitar ele, porque provavelmente deve ter feito algo pro irmão também, que o irmão nem visitar ele queria. Então é um estado em que a nossa família chega, que depois quando está lá fica difícil para recuperar. Não que é impossível, mas fica difícil de recuperar. Depois que a tua família, teus filhos estiverem na droga, estiverem envolvida com esse mal terrível que assola a nossa humanidade hoje, que é as drogas, a dependência química, fica difícil. Não é impossível. Está lá para quem quiser ver os meninos se recuperando lá. Mas não deixe a tua família chegar nesse estágio. Um estágio em que você vai depender muito de Deus para que Ele consiga restaurar essa família. E nós dependemos de Deus para isso, para tudo, né? Para que a nossa família seja abençoada. Mas a hora que chega num estágio desse, olha, só Jesus na causa. Então você que não conhece, leve a sua família lá um dia, marque com o Dimas lá. Todo sábado o pessoal está indo às 2 horas, né, Dimas? 2 horas o pessoal está indo lá. Vá lá para os teus filhos verem também como que é isso. Como que é chegar. Lá é o fundo do poço. Lá você chegou no teu limite. As famílias chegam no limite lá. Então leve os seus filhos para conhecer essa casa aí. Que é como a gente tem visto lá, né, Dimas? Você sai muito mais ministrada do que você ministra. Você está indo lá para levar um apoio, um carinho para as pessoas, mas eu saí de lá muito mais edificado do que deixando eles edificados, né? Porque eles lá eles vivem a palavra. Lá o que eles não faziam em casa, né? Filhos rebeldes em casa, eu não vou lavar louça para o meu pai, para minha mãe, eu não vou ajudar a lavar o carro, eu não vou limpar a casa. Hoje eles estão lá fazendo tudo isso. E quietinhos. E sem ninguém mandar. Porque eles têm que manter a casa em ordem também. Mas tem que fazer. Eu assisti esses dias, tem um programa que passa, ele se chama Tratamento de Choque. Acho que é na Discovery, se eu não me engano. Conhece? Quem conhece aqui Tratamento de Choque? Amém? É um programa que, se você não assistiu, assistam, que é interessante. Porque são meninas rebeldes, meninas e meninos rebeldes nessa faixa etária aí de 10. Tem até menores, né? Tem uns que são rebeldes já desde os 5, 6, 7 anos por aí. Mas é geralmente nessa faixa de 12 anos, 13 anos. Eles chegam a levar para a penitenciária. Dentro da penitenciária, e lá o tratamento lá é assustador. Eles são tratados como bandidos dentro da cadeia. Eles como se eles estivessem presos lá dentro. Eles vão presos, eles comem a comida dos presos, eles dormem dentro da cadeia. Então eles ficam lá enclausurados mesmo, né? Como se fosse preso mesmo. Aí eles soltam as presas velhas, né? As mais antigas lá e as mais brabas, né? E chegam aqui, o que você está fazendo aqui, sua porqueira? Você acha que é bandido? Bandido é o que tem aqui. Quando você chegar aqui, você vai levar pau. Sabe? Mas é um tratamento assim muito forte. Quem já assistiu aí sabe como é que funciona o negócio. Mas para que isso? Para que elas vejam como que funciona dentro da cadeia. Porque hoje, como diz a música lá atrás, são rebeldes sem causa. Tem tudo dentro de casa, tem uma família bonita, tem um pai que ama, tem uma mãe que ama, e são rebeldes sem motivo algum. Não tem por que ser rebelde. E aí quando você entra numa casa de recuperação dessa e você vê os meninos lá destruídos, teve o Jean, que foi esfaqueado por vender droga. Até por ele ser bonzinho, vamos dizer assim, né? Porque o testemunho dele é mais ou menos isso. Ele é traficante de drogas, em nome de Jesus, isso acabou na vida dele. Ele era traficante de drogas
e ele traficando lá no seu ponto, lá, na biqueira, como eles chamam. Ele já tinha vendido um bom tanto lá não lembro o que era, se era crack ou era cocaína. Ele tinha vendido o suficiente, já estava indo embora. Diz ele que estava com R$ 450 no bolso. E ainda tinha droga no bolso. O que os vagabundos... Ele chegou e começou a distribuir, né? Falou, já rendi bastante hoje. E começou a distribuir algumas pedras de crack. Agora lembrei. É crack que ele estava vendendo. Ele começou a distribuir umas pedras que foi bonzinho. Entre aspas, né? Bonzinho. Não tô vendo. Isso, importante. Bom, obrigado, Dimas. Esse menino, deixa eu só concluir a história. Ele vendendo a droga, e ele começou a distribuir para os amigos deles lá que estavam usando a droga. Que ele já tinha pego o dinheiro dos caras, os caras já estavam sem dinheiro. O que os caras pensaram? Esse cara tem tudo que nós queremos. Ele tem dinheiro e ele tem a droga. Vamos matar ele? Vamos. Eles foram tentar matar ele. Esse rapaz, ele me relatando, ele contando para mim, que o cara subia na frente, 2 caras segurando ele, o cara segurando ele aqui e dando facada no peito dele. A faca não entrava no peito dele, mas a faca na cabeça dele, ele levou algumas facadas. Entrou uma faca aqui no pescoço dele, quase saiu aqui. Aqui fica jugular. Aqui, se encostar nessa veia, se cortar essa veia, você já era. O que é isso? Não é Deus. A faca entra do lado da jugular e não pega na jugular. Entra na cabeça e a faca no peito não entra. Ele disse que se atracou com esse cara, resumindo a história, ele se atracou com esse cara e eles caíram de uma ponte de uns 4, 5 metros. Ele caiu, né? Segurou na faca, os dedos dele tudo cortado. Quem foi lá na semana que eu fui lá, ele tinha acabado de chegar, tinha chegado aquela semana. Ele estava tudo remendado. Isso que o Dimas colocou agora. É um menino que o pai dele era ministro de louvor. Ele era maestro da banda, do grupo de louvor de uma Assembleia de Deus. Maestro. E ele tocava na banda, desviado da casa do Senhor. Aquilo que nós colocamos lá no começo, vendedor de armas. Uma das estratégias do inimigo é essa, né? Filhos convertidos, mas não querem saber do seu chamado. Então nós temos que tomar cuidado com isso, porque senão nós também acabamos virando vítima. Hoje, graças a Deus, nós temos os nossos filhos sadios aqui, mas o que impede do inimigo atentar eles e fazer com que... Esse menino também estava dentro da igreja até os seus 20 e poucos anos, estava dentro da igreja. E aí? Meu filho está com 13 ainda. Mais uma arma que o inimigo tem vendido, colocado, tem impedido, na verdade, essa arma aqui. É das famílias que está buscando Deus junto. É outra arma que o inimigo tem usado muito. A família hoje não ora mais junto, a família não está mais junta, orando. Não existe aquela reunião familiar para estar falando dos problemas, está falando do que vai ser feito, do que vai ser realizado nas férias. Não tem essa conversa hoje entre a família, né? O esposo e a esposa orando pela sua família. Nós estivemos fazendo esse 70 dias de oração. Eu vou te falar a verdade. O livro, ele não ajudou muito a minha família. O livro, porque o conteúdo do livro, não que não ajudou, ajudou. Mas o conteúdo não foi o principal. O principal foi a nossa família estar unida todos os dias. Nós fizemos um propósito de estar todos os dias, nós 3 juntos, fazendo essa oração. O único dia que a gente não fazia era no domingo. De segunda a sábado, nós estávamos fazendo. Todos os dias. Para quê? Para que a família estivesse junta pelo menos uma vez no dia. Uma vez ela vai estar unida no dia, conversando sobre a palavra de Deus, falando sobre Deus. Nós colocava nossos 15 minutos de oração,
e ficávamos orando, naquela oração direcionada lá, dirigida. E depois nós ministrava a palavra, depois nós conversamos algumas vezes sobre outros assuntos, sobre da própria casa mesmo, depois que terminava o livro. Então o livro, ele ajudou a minha família a estar junto, fazendo um trabalho junto, buscando a Deus junto. E hoje o inimigo tem usado muito isso, né? Usado para que a família não esteja unida. Ah, não, eu tenho outra coisa para fazer, eu preciso estudar, eu preciso não sei o quê. Nós precisamos estar junto com a nossa família, ensinando eles a orar, estando junto, você vai estar, como a Sal falou no começo aqui, para você fazer uma atividade física, para você emagrecer, para você fazer qualquer coisa, você tem que ser perseverante, você tem que estar todos os dias, 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, você tem que fazer diariamente. Se você faz uma semana e para, não emagreci, não adiantou nada, não vai resolver. Mas se você for contínuo e tiver sempre uma atividade física, que nem que seja uma vez por semana, 2 vezes por semana, se você tiver essa atividade física, você vai acabar emagrecendo, você vai conseguir o teu objetivo. Na família é a mesma coisa. Se você conseguir estar uma vez por semana com a tua família, 2 vezes por semana com ela, orando com ela, jejuando com ela, falando sobre Deus com ela, só a tua família, é um processo. E Deus vai começando a fazer. E Deus faz. Deus ele faz. Quando você tem esse propósito de estar entregando a tua casa ao Senhor, dizendo que você e a tua casa servem ao Senhor, Deus concede essa graça. Porque você está buscando. E quem busca, dificilmente Deus não vai te dar essa graça. Amém? Eu queria ler com vocês aqui mais um trecho, por isso que eu pedi para vocês deixarem Neemias aí. Vamos ler mais um pedaço desse Neemias aqui, eu quero colocar mais algumas coisas para vocês. Vamos ser rápido que já está passando o nosso tempo aqui. Amém? Todos estão abertos? Vamos ler lá o primeiro capítulo. Capítulo 3, aliás, no primeiro versículo. Diz assim: o sumo sacerdote Eliasibe e os seus colegas sacerdotes começaram o seu trabalho e reconstruíram as portas das ovelhas. Eles a consagraram e colocaram as portas no lugar. Querido, quem são esses muros que eles estavam reconstruindo? Muros aqui a gente vê como as famílias. Hoje quem segura, na época de Jerusalém, quem segurava, quem protegia a cidade eram os muros. E hoje as cidades, elas só existem porque as famílias seguram, né? Porque tem as famílias como os pilares principais. Então quando ele está falando aqui, restaurar os muros, então nós vamos colocar aqui como restaurar a nossa família. Se a nossa família estiver de pé, a igreja vai bem. Toda a sociedade vai bem, a cidade vai bem. Porque as famílias estão restauradas. Amém? Continuando aqui no versículo 2. Os homens de Jericó... Depois construíram os muros até a torre dos Cens, que consagraram, e até a torre de Hananel. No versículo 2. Os homens de Jericó construíram o trecho seguinte. Zacur, filho de Inri, construiu logo adiante. Jericó é uma cidade vizinha de Jerusalém. Quando você decide reconstruir a sua família, quando você decide reconstruir o seu lar, Deus vai enviar outras pessoas. Deus enviou os homens de Jericó para reconstruir o muro de Jerusalém. Então Deus vai enviar para você, quando você decidir reconstruir a sua família, Deus vai enviar outras pessoas para te ajudarem nessa reconstrução da sua família. Porque é importante nós reconstruirmos, pelo menos a nossa família tem que ser reconstruída. Amém? No versículo 3 diz assim: a porta do peixe foi reconstruída pelos filhos de Asenã.
Eles puseram os batentes e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Meremote, filho de Urias, neto de Acós, fez os reparos dos trechos seguintes. Ao seu lado, Messulão, filho de Berequias, neto de Mesabel, fez os reparos ao seu lado e o lado de Zadok, filhos de Banã. Também fez os reparos. Amém? O que quer dizer esses reparos em frente à sua casa? Querido, quando você faz, se eu não fizer construir o meu muro, a minha família não tiver construída, não tiver bonita, o inimigo vai entrar do lado. Por isso que nós temos que cada um construir a nossa família, reconstruir o nosso muro, para que o inimigo não venha atacar. Porque imagine, se a minha casa aqui está protegida, por onde que o inimigo pode entrar? Por aqui. Como se fosse esse púlpito, o muro da minha casa. Aqui está protegido, mas pelo lado ele entra. Então nós temos que não só reconstruir a minha, mas quem está do meu lado tem que reconstruir. Nós como igreja, não adianta a minha família estar bem e a sua destruída, ou a sua bem e a minha destruída. Todas as nossas casas têm que estar, todas as nossas famílias têm que estar restauradas. Não adianta uma só. Se uma tiver arrebentada, a outra também pode estar arrebentada. Amém? No versículo 5, diz assim: o trecho seguinte ele foi reparado pelos homens de Tecoa, mas os nobres dessa cidade não quiseram se juntar ao serviço, rejeitaram a orientação dos seus supervisores. Esses nobres são aqueles que não querem fazer nada com a sua família. A minha família está bem, graças a Deus, não precisa de nada. A minha família é excelente, ela não necessita de reparo algum. A minha família está bem. Sempre tem alguma coisinha para ser restaurada na sua família. Não existe uma família que seja perfeita e que ela não precisa de nada. Então, se você foi chamado, se você está sendo ministrado, olhe bem para a sua família. Tem sempre alguma coisa. Não seja aqueles nobres que não querem saber de nada. Eu não quero participar dessa reconstrução. A minha família está bem assim. A minha família não precisa de mais nada. Sempre precisamos. Amém? Eu quero pular alguns versículos aqui. Vamos lá no versículo 8. Diz assim: Uziel, filho de Araias, um dos ouríveres, fez os reparos do trecho seguinte. E Ananias, um dos perfumistas, fez os reparos ao seu lado. Eles reconstruíram Jerusalém até o muro do largo. Repare aqui que ele chamou perfumistas e ouríver. Esse pessoal não tem nada a ver com reconstrução de muro. Eles não eram o pessoal o mais adequado para reconstruir esse muro. Talvez você não seja a pessoa mais adequada para reconstruir, mas você vai ter que reconstruir a sua família. Nós, às vezes, achamos que não somos capazes de reconstruir a nossa família. Você é o sacerdote dessa casa, você é o líder dessa casa. Você tem, por obrigação, reconstruir essa casa, essa família. Não importa se você é ouríver, o que você faz, se você é programador de CNC, se você é um lavador de carro, se você é um pipoqueiro, a família é sua. Você tem por obrigação reconstruir o muro da sua casa. Você tem por obrigação reconstruir a tua família. Amém? No versículo 23, ele diz assim: Depois Benjamim e Assub fizeram os reparos em frente à sua casa, e ao lado deles Azarias, filho de Manassés, filho de Ananias, fez os reparos ao lado da sua casa. Veja no versículo 28. Acima da porta dos cavalos, os sacerdotes fizeram os reparos, cada um em frente à sua própria casa. Você é obrigado a fazer pelo menos um muro na frente da sua casa. Alguns aqui
Você não tem um chamado de ajudar as outras famílias. Você não tem o chamado de ir pregar o evangelho para as outras casas. Como o Dimas tem aí o ministério evangelístico dele. Talvez você não tenha esse chamado. Mas a sua casa você tem obrigação. Você é o dono dessa casa. A tua casa você tem que reconstruir ela. No versículo 13, diz assim: a porta do vale foi reparada por Anum e pelos moradores de Zanoa. Eles a reconstruíram e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Também repararam 450 metros do muro até a porta do esterco. Alguns aqui vão ser chamados para restaurar famílias em outros lugares. Essa família foi chamada e restaurou mais de 450 metros de muro. Alguns aqui têm o chamado para isso, para que você vá e pregue o evangelho para outras famílias que não conseguem levantar a sua família. Aqueles sacerdotes que estão destruídos, que não têm força nem para ministrar uma palavra para a própria família dele, para erguer a sua própria família. Amém? Queria que você acompanhasse comigo no versículo 12. E diz assim: Salum, filho de Aloés, governador de outra metade do distrito de Jerusalém, fez os reparos no trecho seguinte com a ajuda de suas filhas. Repare que não é só o sacerdote, só o homem que precisa reconstruir. Nós precisamos da família toda ajudando essa família. Eu vi um testemunho de uma menina que ela chegou para o seu pastor e ela disse que meu irmão está nas drogas, a minha irmã está namorando com outro rapaz que não é da igreja, o meu pai e a minha mãe vivem brigados. E o líder dela chamou ela e falou: ore pela sua família. Você precisa orar pela sua família. Você precisa se dedicar à sua família, porque alguém tem que fazer alguma coisa. Se você quer, Deus vai reconstruir a tua família. E ela começou a orar, o pastor dela começou a orar com ela, e eles fizeram um jejum, fizeram várias coisas. E Deus restaurou a família. O menino saiu das drogas, voltou para o grupo de louvor, onde ele era ministro de louvor. Mais uma vez a gente vê desviado da palavra. A menina separou do rapaz e o casal voltou a estar junto. Amém? Então a família, se o pai e a mãe não têm força, jovens, vocês podem fazer isso pela sua família. Pode orar pela sua família, pode orar pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu irmão. Façam isso. Amém? No versículo 21, queria que vocês acompanhassem comigo. Em seguida, Meremote, filho de Urias, neto de Acós, reparou outros trechos, desde a entrada da casa de Eliasibe até o fim dela. Nós lemos lá no começo, quem era Eliasibe? Sacerdote. Queridos, tem uma família na qual toda a igreja tem que ajudar a reconstruir. Não porque ela está quebrada, porque é a família que tem que ter o exemplo para nós. Nós temos que olhar para ela e acharmos inspiração na família deles para que a nossa vá bem. É o dos nossos pastores. Não estou falando só do Massal, da Adriane, mas de todos os pastores. Eu tenho que olhar para a família orar pela vida de cada um da família dos nossos pastores aqui da igreja. Principalmente do nosso líder, Massal, presidente dessa casa. Nossa, foi mal agora, né? Apaga o que eu falei. Corta esse negócio aí. O sumo sacerdote dessa casa. Nós, como igrejas, temos que fazer isso pela vida deles. Porque eles levam um peso muito grande. Eles sempre estão intercedendo por vocês, estão orando por vocês. Por cada família aqui. Por cada um aqui. Quantas vezes eu já conversei com o Massal sobre a minha família, já pedi ajuda, já pedi oração.
Quantas vezes ele mesmo veio oferecer, ele veio orar, ele fez visita na minha casa. Eu creio que em cada um aqui ele já deve ter visitado pelo menos uma vez. Mais, né? Amém. Se não visitou, cobre dele. Mas é o cara, as pessoas que estão, acho que a Célia também, o Ney, sempre estão junto, visitando as casas, procurando as famílias, restaurando o casamento, restaurando os filhos, né, ajudando os filhos a se restabelecer, dando conselhos. Então as pessoas que mais o diabo tem procurado destruir, que é os líderes da nossa igreja. Então vamos orar pela vida deles. Nós temos obrigação de ajudar eles a reconstruir o muro deles, ou pelo menos a estar protegendo o muro deles, para que o inimigo não venha a destruir esse muro de proteção que nós fazemos com a nossa oração. Noé ele é considerado por alguns aí um dos piores pregadores do Evangelho. Um dos piores pregadores. Ele pregou durante 100 anos o mesmo sermão e ninguém aceitou. Somente quem aceitou foram os da família dele. Então 100 anos pregando a mesma palavra e somente a família dele foi salva, né? Se salvou a sua esposa, seus 3 filhos e as suas 3 noras. 8 pessoas. Mas quer saber? Talvez ele tenha feito até muito melhor do que nós, né? Nós temos salvo toda a nossa família. Noé salvou toda a dele. Eu queria ser pelo menos parecido com a vida de Noé. Ser parecido com essa fé que ele tinha. Pelo menos a minha casa vai se salvar. Amém? Então vamos orar pela nossa família, vamos interceder por ela. Porque ela é a base. Deus nunca quis salvar pessoas. Sempre Deus quis salvar famílias. Amém? Eu queria ler o último versículo com vocês aqui, que está lá no capítulo 4, no versículo 11, para nós encerrarmos aqui. Amém? Diz assim a palavra: e os nossos inimigos diziam: antes se descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles, vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram: para onde quer que vocês se virem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Por isso posicionei alguns dos povos atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembre-se que o Senhor é o grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, e por suas mulheres e por suas casas. É isso que Deus está falando para nós. Lutem pelos seus filhos. Não deixe o inimigo arrastar por um lugar que talvez você não consiga entrar lá depois, para você buscar resgatar os seus filhos. Não deixe o inimigo levar seus filhos. Amém? Deus quer salvar a sua família. Deus quer salvar você, mas quer salvar também a sua família. Porque Ele é um Deus. Ele criou as famílias. Ele nunca quis fazer somente por nós. A nossa salvação, Ele quis que nós nos salvássemos para que a minha família fosse salva inteira. Deus colocou a Anne no meu caminho para que eu conhecesse o Evangelho. Eu era uma pessoa perdida. Eu não tinha salvação. Mas Deus quis que ela fosse uma comigo. E hoje nós somos uma família e a nossa casa serve ao Senhor. E Deus sempre quer restaurar famílias. É o propósito de Deus. Sempre vai ser. Você sabe por que existem
ministério infantil, ministério de adolescente? Porque eu e você não oramos pelos nossos filhos, eles estão se desviando. Esse trabalho é nosso, esse trabalho é meu, esse trabalho é seu, de orarmos pelos nossos filhos. Aí quando nós não oramos, Deus levanta um paliativo, um ministério de adolescente, para que eles sejam ministrados. Porque eu e você estamos deixando de fazer o nosso papel. E tem mais. O ministério de casais não precisava existir. Se eu e você lêssemos a Bíblia, entendêssemos lá tudo que Deus tem falado na Bíblia a respeito de como ser um casal melhor. Tem duas coisas lá que já mata tudo, né? Maridos amem, mulheres respeitem. Ele fala primeiro das mulheres, né? Tem um porquê disso, né? Pode ver que sempre que Deus fala do casal, Deus está falando sempre primeiro para as mulheres. Pode reparar, quando ele fala em Efésios, em Romanos, ele fala sobre casal. Ele está falando, em Coríntios também fala sobre isso. Ele sempre chama a mulher. Ele chama a atenção da mulher. Mulheres, respeitem os seus maridos. E o marido, ame as suas esposas. Resumindo, quando nós fazemos isso, nós respeitamos as nossas esposas, amamos nossas esposas, o ministério de casal não seria necessário. Mas ele existe porque nós, homens, mulheres, estamos deixando de fazer o nosso papel, de amar, de respeitar. Aí entra o casal, o ministério de casal, para restaurar esses casais que estão destruídos, achando que podem cada um viver a sua vida. Então cada um quer viver a sua vida, então fiquem solteiros, não é mesmo? Não precisa casar. Amém? Gostaria que vocês ficassem em pé para nós encerrarmos. Você que está com a tua família, fique perto dela. Os adolescentes desçam aqui, fiquem próximos da sua família. Você que não está com a tua família, ore por ela. Eu queria que nós, como igreja, você estivesse orando pela sua família, você estivesse intercedendo por ela. Se o inimigo tem colocado essas armas que nós falamos aqui, ou em outras aqui que a gente nem comentou, se Deus tem mostrado para você algumas coisas que o inimigo tem, durante essa ministração, Deus mostrou mais alguma coisa que eu não comentei aqui, esteja orando nesse sentido, pela tua família, ore por ele, ore pelo seu filho, pelo seu cônjuge, porque é necessário. A oração, ela diz que se você estiver orando pela sua família, Deus vai ouvir lá do céu. Maridos que não honram a sua esposa, Pedro diz na sua carta que um céu de bronze, a sua oração não vai ser ouvida lá no céu. Então honre a sua família. Filhos, honrem seus pais. Aqueles casais recém-casados que casaram e ouviram do seu pastor que quando você sai da sua casa, você tem que honrar a sua família. Quando você sai da sua casa, sai da sua parentela, você vai se unir à sua família, vai se unir à sua esposa. Mas a honra, você não deve mais obediência para o seu pai e para a sua família. Mas você deve a honra a eles. Você tem que continuar honrando o teu pai, a tua mãe, até a morte. Você não deve mais ter que dizer para eles o que você está fazendo da sua vida. Mas você tem que continuar honrando seus pais, visitando, abraçando, lembrando deles sempre. Amém? Feche seus olhos e comece a orar pela sua família.
Eu não quero estar orando aqui, eu quero orar por todas, mas você estivesse intercedendo pela sua família, orando por ela, abençoando, agradecendo a Deus por essa família linda que Deus te deu. A tua família é a melhor família que Deus te deu. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Pai, por cada família aqui, Senhor. Que o Senhor esteja restaurando, Pai, cada família. Que o Senhor esteja abraçando, Pai, cada membro dessa família, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, que o inimigo, Pai, tem vendido armas, Pai. Nós não queremos, Pai, acusar meu cônjuge. Não quero que meu cônjuge me acuse, Senhor, disso que eu fiz, daquilo que eu deixei de fazer, Senhor. Pai, esteja ministrando em cada vida aqui, Senhor, em cada situação, Senhor. Pai, em nome de Jesus, o Senhor esteja revelando, Pai, aquelas coisas, Pai, vai trazendo a memória, Pai, vai pedindo perdão, peça perdão pelo seu cônjuge, pelo que você fez essa semana, pelo que você fez mês passado, ano passado, peça perdão pelo seu filho, perdoa, Pai, em nome de Jesus nós queremos orar, Pai, para que cada vida aqui seja restaurada, Pai, em nome de Jesus, Pai, usa cada sacerdote, Pai, para estar ministrando nos seus filhos, na sua esposa, Pai. Esposas, orem pelos seus maridos, Pai. Pai, em nome de Jesus, nós queremos louvar o Senhor, Pai, porque o Senhor é grande, o Senhor é misericordioso, o Senhor tem um propósito para essa família, o Senhor tem um propósito para esse filho, para essa esposa, para esse marido. Pai, em nome de Jesus, Pai, que a Tua graça, Senhor, que o Teu amor venha abundantemente sobre cada vida, cada família aqui representada, Pai, aqueles que estão sem a sua família, Pai, que o Senhor esteja abençoando da mesma forma, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Teu amor seja superabundante em cada família aqui, Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém? Queria que você desse uma linda salva de palmas para o nosso Senhor Jesus Cristo.